Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 418. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. A mensagem de agora, o médium obsidiado. Aí você pode me dizer assim, conforme o vídeo anterior: Luiz, mas é uma injustiça muito grande dos mentores espirituais, de Deus, de Jesus, permitir que um espírito permaneça do meu lado, vamos pensar assim, ao ponto de lesionar os meus órgãos físicos, ao ponto que eu venha a óbito. Mas se eu disser para você que os bons espíritos não têm nada a ver com isso, nem Deus e nem Jesus, você pode me dizer sim, santa ignorância. Pois Deus é todo amor, Jesus é todo amor, os bons espíritos são todo amor, eu concordo. Mas é preciso entender que semelhante atrai semelhante. Eu, nessa doutrina dos espíritos, há mais de 40 anos, quantos casos os mentores, já tive a oportunidade de ver os mentores orientando o encarnado. Terminamos de realizar uma cirurgia no teu estômago ou no teu intestino, através de uma lipoaspiração, uma cirurgia perispiritual, de forma que você evita bebida alcoólica 90 dias. E ao sair da casa espírita, a pessoa, a primeira coisa que fez foi buscar um bar e tomar cerveja. Essa pessoa que eu estou dizendo, não vou dizer nome, mas já desencarnou, vítima da imprudência, da irresponsabilidade, porque não respeitou as orientações espirituais e nem as orientações médicas. Tudo que ouviu entrou no ouvido e saiu no outro. Então, não é Deus, não é Jesus, não são os bons espíritos que querem aquele sofrimento ali. É a própria pessoa que não admite ser tratado de uma outra forma. Umas porque não tem fé, porque não acredita, outras porque não tem merecimento, outras porque não acredita nesse negócio de espiritismo e de espírito. Se até para alguns espíritas o que nós estamos dizendo aqui para eles é um absurdo, porque não é porque a pessoa se diz espírita que ele conhece tudo, porque tudo é impossível. Cada um tem um pouquinho de conhecimento de uma coisa aqui e de outra ali. Então eu tenho conhecimento que você pode ser que você não tem. Você pode ser que conhece alguma coisa que eu desconheço. É uma troca mútua. A evolução. Essa desigualdade evolutiva que nos faz chegar ao topo. Então é por aí.
Não depende de ninguém, a não ser só da pessoa. Pois eu lhe digo, vai a uma casa espírita. Eu não vou nesse lugar de jeito nenhum. Eu morro, mas eu não piso numa casa espírita. Uns porque associam espiritismo com o terreiro de Umbanda. Mas esses que associam também não estão errados. Errados são os espíritas, verdadeiramente espíritas, que não orienta a população. Errados são esses que atuam em todas as áreas e não orientam as pessoas. Por exemplo, se eu trabalho numa casa de Umbanda, você entende que isso é um estudo? Eu trabalho numa casa de Umbanda. Então, antes de começar os trabalhos, tenho ali à minha frente 100 pessoas, vamos pensar assim. Eu faço uso de um microfone e levo ao conhecimento das pessoas. Gente, Umbanda não é espiritismo. Espiritismo é uma coisa. Vou usar esse termo assim para ficar mais fácil. Espiritismo é uma linha. Umbanda é outra linha. Então, quando perguntarem a vocês qual a tua religião, diga: eu procuro ser umbandista. Mas como chama a casa que você frequenta? Casa de Umbanda Pai Jacó. Casa de Umbanda Pai Jacó. E não Casa Espírita Pai Jacó. Você entendeu a psicologia? Porque muitos têm vergonha de assumir que frequentam uma casa de Umbanda e coloca escrito lá na frente: Casa Espírita Pai Jacó. Então a pessoa que chega ali pela primeira vez depara-se com uma roda, depara-se com atabaque. Por isso a pessoa sai falando o que não deve e o que deve daquele local. Então, são os equívocos, né? Então, olha só para você ver. Sueli continua dizendo assim: enfatizamos esta necessidade, lembrando que a doutrina espírita não veio para substituir a medicina terrestre. A doutrina espírita, ela não veio para substituir a medicina terrestre. Nem os médios pretendem a tarefa que compete aos médicos. Nem os médios pretendem a tarefa que compete aos médicos. Tratamento, matéria, responsabilidade da medicina, dos médicos. Tratamento espiritual compete ao Consolador, que é a doutrina dos espíritos. Pois a medicina trata o corpo físico. E a espiritualidade trata a alma, trata o espírito. Então, a tarefa que compete aos médicos, né? A finalidade maior do Consolador é a cura das almas. A finalidade maior do Consolador é a cura das
almas. Por isso que a preocupação maior da doutrina dos espíritos é com a auto-evangelização do ser. Porque quanto mais eu me evangelizo espiritualmente, mais eu cuido do meu corpo físico e também da minha alma. Quanto mais eu me evangelizo, mais eu me preocupo com o futuro do meu próximo, não o futuro da matéria, mas o futuro do espírito, porque o espírito não é perecível. O espírito, ele sobrevive todas as intempéries, de forma que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. E por isso, a finalidade maior do Consolador é a cura da alma. Esse Consolador, que é o Espiritismo, nos esclarece a importância de hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje, a necessidade de perdoarmos uns aos outros, a necessidade de resignarmos, a necessidade nossa de agir com humildade, com paciência, com tolerância, com aceitação. A necessidade da transformação moral. A necessidade da mudança do íntimo, mudança de caráter. A reforma íntima. A higienização mental. O policiamento mental, o policiamento dos olhos, da boca, do ouvido. A necessidade de conter as más índoles, contendo os vícios, as paixões do pretérito, do passado. A doutrina dos espíritos é esse consolador que nos consola através da imortalidade da alma, da comunicabilidade com o mundo espiritual, remonta as causas, nos esclarecendo a respeito da lei de causa e efeito, ação e reação. Olha quanta coisa que só o Espiritismo, na condição de consolador prometido por Jesus, só ele possui essa capacidade, tem essa capacidade de nos consolar.
não só nos diz, como também prova, através das reencarnações. Quantos milhões de seres, todos os dias, aqui na Terra, crianças, estão nos demonstrando a realidade da reencarnação. Crianças com 3 anos de idade, tocando no piano, recitando, no piano, várias músicas clássicas de Bach, de Mozart, Tchaikovsky e por aí em diante. Quantas crianças enfim, com 3, 4 anos, que já sabem ler, escrever, e além disso, ainda falam vários idiomas. Então, o Espiritismo é esse consolador, onde a finalidade maior desse consolador é a cura das almas. Quanto mais nós amealhamos conhecimento das leis do Criador, mais respeitamos o nosso corpo físico, como já dissemos. Respeitamos o nosso próximo. Respeitamos os reinos que nós nos servimos deles. O reino animal, vegetal, mineral e por aí em diante. Porque sabemos que são todos nossos irmãos, também em processo de evolução. Não é porque é espírita que devo desrespeitar a medicina, não cuidando da minha saúde, do meu corpo físico. Não, é justamente aquele que tem conhecimento é que cuida do corpo físico. Aquele que tem conhecimento do Espiritismo é que toma remédio. Aquele que tem conhecimento do Espiritismo é que vai ao oncologista, é que passa por quimioterapia, radioterapia, todo tipo de cirurgia. Porque ele tem que dar bons exemplos. Ele respeita tudo que Deus lhe concedeu e lhe concede a benefício de sua evolução. Para ele, tudo é importante. Um dia, um amigo meu me disse, ele se dizia espírita, mas as atitudes dele demonstrava que não era espírita. Porque ele tinha várias complicações de saúde. E ele me dizia que ele não pretendia se tornar cobaia na mão dos médicos e nem intoxicar o corpo físico com medicamento, e que por isso
ele acreditava tanto em Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo que ele contava com a ajuda de Bezerra e de Eurípides justamente para não ir ao médico, para não passar por cirurgias e nem para tomar remédios. E ele recorria a tudo quanto é tipo de tratamento espiritual. E nenhum tratamento surtia efeito, devido ao comportamento dele. Porque é preciso cuidar do corpo e do espírito. Quem cuida do corpo é a medicina. Ah, mas eu tenho um probleminha aqui e eu já recebi várias cirurgias espirituais e eu me sinto bem. Por que que esse amigo teu não? É aquele ditado, a gente vê a cara, mas não vê o coração. Às vezes a gente acha que a pessoa tem fé, que a pessoa tem merecimento, que a pessoa crê, mas por fora. O que importa é por dentro. A providência divina, ela concede de acordo com o que nós trazemos por dentro. Por isso, não nos equivoquemos. É necessário que todo mundo obedeça à medicina da terra, que tome os medicamentos corretamente. Se você frequenta alguma casa espírita que algum mentor espiritual pediu para você parar com todos os teus medicamentos da medicina, fuja desse mentor, dessa casa, porque são impostores, charlatões e mistificadores. É preciso prudência. Se nos atendimentos fraternos os atendentes encaminham as pessoas ao médico, agora imagine, você está tomando medicamento da medicina, prescritos pelos médicos, e vem um espírito e pede para você parar de tomar os medicamentos? Tem alguma coisa errada aí. Então é preciso ficar muito atento, bastante cautela, tanto com relação ao médium, aquele que já trabalha, quanto com relação àquele médium que ainda não trabalha, que apresenta um quadro de obsessão. Porque todo mundo está suscetível, aliás, todo mundo é suscetível a esse quadro. Todo mundo está sujeito a esse quadro. Agora, é preciso bastante cautela. Então nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.